Olá, meus amados e queridos amigos, irmãos, um lindo, bom e maravilhoso dia para todos vocês que estão comigo aqui juntinho para juntos bem dizer, exaltar e glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Atribuímos a Ele, somente a Ele, toda a honra e toda a glória. Você sabia que Cristo, Ele é o centro? Se Cristo é o centro da tua vida, eu te convido você a estar comigo nessa oportunidade, a examinar, a glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A você que não me conhece, eu me chamo Marcos Nascimento e todos os dias aqui pela bondade e a misericórdia do Senhor, trago sempre uma palavra para o meu e para o teu coração. Tenho falado que certamente se você crer, você verá a glória de Deus sobre a tua casa, a glória de Deus sobre a tua vida. É só para quem crê. E se creres, verás a glória de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida. A você que é aniversariante do dia, olha só, parabéns, mas muitos anos de vida, que as ricas bênçãos do Senhor, que enriquece e que não acrescenta dores, esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você sabia que Jesus ele deve ser o centro da mensagem? A Bíblia vai nos dizer então, meu amado, que em Marcos 16, 15 e 16 diz assim: e disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Eu sempre digo aqui que se você crer, você verá a glória de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida. E como eu faço para crer? O que é preciso? Fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você crê que Jesus é o Filho de Deus, veio a este mundo em obediência ao Pai, cumpriu os mandamentos do Senhor e morreu e no terceiro dia ressuscitou? Se você crê, meu irmão, a Bíblia diz que os sinais seguirão aos que crerem. E que sinais são esses? Diz a palavra do Senhor, Marcos 16, 17. E os sinais seguirão aos que creem. Aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Eu creio nessa palavra, é por isso que eu trago aqui todos os dias essa palavra para o meu e para o teu coração. A Bíblia vai nos dizer então, em Marcos 16, que passando o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram ali aromas para ir então ao sepulcro de Jesus logo cedo. Só que nesse percurso, umas conversavam com a outra. Quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? A bênção só vai chegar, meu irmão, a bênção só vai chegar quando você dá o primeiro passo, iniciar e romper a pedra, as barreiras que impedem você se achegar até Cristo. A Bíblia vai dizer então, quando essas mulheres chegam, perceberam que a pedra já estava rompida, já não estava fechada. E quando elas chegaram lá, viu o quê? Elas viram um mancebo assentado à direita, glória! À direita com vestido de roupa branca, e ficaram espantadas. O homem e a mulher que serve a Deus, eu estou dando algumas características, deve apresentar vestiduras brancas, não vestiduras essas que nós estamos, não. Vestiduras espiritual, vestidura de caráter, vestidura de compromisso com o Senhor, vestidura sim. Essas são as vestiduras que o homem e a mulher de Deus deve apresentar diante do Senhor.
E toda vez que nós apresentamos diante daquele que é luz, a luz que reflete em nós vai olhar quanto nós precisamos limpar as nossas vestes, limpar os nossos pensamentos, limpar nossas atitudes, porque é para isso que ele veio. Ele veio para curar os doentes, os enfermos, para salvar. A Bíblia então que vai nos dizer então que essas mulheres, elas vão ao encontro lá no sepulcro de Jesus, mas porém não vos assusteis, buscai o Nazareno. O Nazareno não está mais aqui, ele já ressuscitou. Ele não está mais aqui. Eis o lugar onde o puseram. Ele não está ali mais. Olha só, ele já ressuscitou. Jesus, então, a Bíblia vai nos dizer que quando ela tem essa conversa com o mancebo, interessante que vai dar uma ordem para essas mulheres, que diz assim: ide, mas ide dizei aos seus discípulos, e a Pedro é aquele que vai adiante de vós para Galiléia, e ali o vereis como ele vos diz. Essas mulheres então saíram apressadamente, cheias de temor e assombro, e nada disseram a ninguém, porque temiam. O princípio da sabedoria é temer a Deus. A Bíblia vai nos dizer então, Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios, partindo e o que? Anunciou. Jesus ele poderia aparecer logo para os discípulos, mas ele apareceu para aquela mulher que foi liberta. Ah, meu querido irmão, Deus conhece o teu coração, a tua mente, o teu subconsciente. Por isso é necessário ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Só que essas mulheres começam então a testemunhar do que viram, que o sepulcro já estava vazio. As pessoas não acreditaram, anunciando elas que estavam ali com ele, mas eles estavam, sabe como? Aquelas estavam tristes e chorando. Há quantas pessoas que estão nessa oportunidade chorando, triste? Jesus ele quer enxugar as tuas lágrimas. Jesus ele quer dar um sorriso, alegrar o teu dia. Se você crê, você verá a glória de Deus. Ele vai dizer assim, de por todo mundo e pregar o Evangelho. E quem crê e for batizado será salvo. E estes sinais seguirão. Eu vou mostrar o sinal que seguirão aos que creem. Se você crer, eu já começo a orar aqui pela tua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo toda tristeza, toda enfermidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ministro sobre a tua vida a bênção do Senhor que enriquece e que não acrescenta dores. Que todo demônio perca a sua força, seja repreendido agora, saia dessa vida, dessa pessoa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pois cremos que o Deus é o nosso centro, que Jesus é o centro sobre a tua vida. Então, nesse dia, abra o teu coração e receba Jesus na tua vida, sobre a tua casa. Jesus, ele é o centro, meu amado. Jesus, ele é o centro. A Bíblia vai nos mencionar então em Colossenses 1, 15, 16, que diz assim: ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por meio deles. Olha só, as coisas visíveis e invisíveis significa que o mundo espiritual ele é real. As coisas visíveis e as invisíveis. Você já percebeu que muitas situações que você tem se esforçado e nada está dando certo? É as coisas invisíveis acontecendo no mundo natural. Então, por isso, busque a presença do Senhor pelo amor de Deus. Busque a presença do Senhor Jesus Cristo para ter um encontro. Está cansado? Ele diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Aprende de mim que sou manso e humilde de coração. Ele quer mudar a tua vida, ele quer te salvar. Amém? Esse texto de Colossenses, ele nos conduz grandiosamente de quem é Cristo.
E ele não é apenas um mestre ou um profeta, mas a própria imagem de Deus invisível, aquele que é por meio de quem todas as coisas foram criadas e em quem tudo encontra sentido e existência. Oh, glória! E isso, meu amado, isso então muda completamente a maneira como enxergamos a vida. Nada está fora do seu domínio, nada escapa ao propósito de Deus. E Cristo, antes de todas as coisas, e sustenta o universo com o seu poder. Não estamos à deriva, você não está à deriva. E falar em deriva, sabemos que os discípulos estavam ali atravessando uma grande tempestade. Então Jesus começa a aparecer para eles caminhando sobre as águas. Pedro então vai dizer: Senhor, olha só, que se crer você verá a glória de Deus. Se é o Senhor, deixa eu ir sobre as águas. Se é o Senhor, é o Deus do impossível, então vou viver o impossível. Me deixa eu ir sobre as águas. Aí Jesus vai dizer assim: então venha. Olha que palavra extraordinária. Então venha. Ei, a palavra tem poder para mudar a tua vida. A palavra tem poder para você viver o extraordinário de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida. Então vem. Então ele desce do barco e começa a viver o sobrenatural. O sobrenatural é só para quem crê. E estes sinais seguirão aos que creem. Pedro então começa a viver o sobrenatural, caminhando, fitando os olhos em Cristo, mas quando desvia o olhar, ele então sente os ventos fortes, ele tem medo e começa a afundar. Ei, toda vez que nós tirarmos Cristo do centro, nós iremos perecer, mas se ele permanecer no centro, você verá a glória de Deus, você viverá o impossível acontecendo sobre a tua casa, sobre a tua vida. Você crê? Você crê? Se você crê, o nome do nosso Deus está sendo exaltado, está sendo glorificado. Queridos amados irmãos, a Bíblia diz então que quando Pedro afunda, ele começa então a clamar. O clamor chega a Cristo. Significa que ele é o socorro bem presente no momento de angústia. O ponto central, sabe, meu amado, é a reconciliação. Antes de estávamos, sabe como? Estávamos separados de Deus, inimigos em nossos pensamentos, oh glória, atitudes, mas por meio do sacrifício de Cristo na cruz, fomos então trazidos de volta. Então volta. Ei, Jesus te ama. O sangue derramado não apenas perdoa, mas restaura completamente com o nosso relacionamento para com Deus. Somos apresentados como santos e livres de acusação, não por mérito próprio, meu amado, mas pela graça dele. É pela graça, é pela graça, é pela graça, é pela graça. Cristo é o suficiente, ele é o único meio e fim, meu amado. Quando entendemos a sua supremacia, nossa vida ganha então, sabe, nossa vida ganha então propósito, nossa fé ganha então raízes, ganha raiz e nosso coração encontra paz. Permanecer nele é permanecer na própria vida. Eu sou a videira, vós sois o ramo, sem mim nada podereis fazer. Amém? Vamos orar comigo nessa oportunidade? Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos o teu santo nome, reconhecendo que o Senhor é o centro, tu és o centro e que tu és o nosso Senhor, o Senhor nosso pastor, e nada nos falta. A tua presença nos falta, pois tu és o socorro bem presente no tua angústia. Queremos nessa oportunidade te louvar, te agradecer e bendizer o teu santo nome. Obrigado, pois tu és o pão vivo que desceu do céu. Obrigado pelo Consolador, o amigo, o Espírito Santo, aquele que intercede por mim com gemidos inexpressíveis, aquele que numa atitude de fé, Pai amado, no exercício da fé, Pai, em oração sobre a tua palavra, que está escrito que estes sinais seguirão aos que creem. Se tem alguém aqui comigo que crê e acredita que Cristo ressuscitou ao terceiro dia e que ele manifesta o poder e a glória dele sobre a vida de quem crê, eu já começo a interceder de oração. Meu Deus, visita este homem,
que se encontra com depressão, espírito de depressão seja repreendido agora, em nome do Senhor Jesus, que, meu Deus, toca do alto da cabeça para os pés, manifesta a tua glória, meu Deus, eu apresento a minha casa, os meus filhos, a minha família, esposa, diante do altar do Senhor, eu apresento o meu ministério, o meu chamado, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, repreenda, Senhor, toda palavra de maldição venha ser quebrada, lançada no inferno, sem direito a retorno, porque certamente o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, e a enfermidade agora saia, demônio agora dá o seu grito de derrota e sai agora, em nome do Senhor Jesus, que, meu Deus, toda miséria, o fracasso, a tristeza, a angústia venha ser repreendida em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, abre a porta, meu Deus, pois tu és a porta, pois tu és o caminho, pois tu és a verdade, a vida, pois sem ti nada poderemos